Como nós fazemos para corrigir este problema aqui da falta de um mapa de opacidade dentro do SketchUp que não aparece no Escape aqui? Bom, perceba que nós temos aqui uma folha que ela está aplicada sobre alguns planos, mas ela está com um mapa ausente de opacidade, né? O que significa esse mapa de opacidade? É o mapa que vai fazer o recorte exato da folha aqui. Perceba que nós temos aqui as folhas, né? Elas estão aplicadas sobre um plano e elas estão aqui aparecendo esse retângulo verde, tanto no SketchUp quanto no Escape. Isso quer dizer que está faltando, então, um mapa de opacidade. Olha só, eu vou abrir aqui o editor de materiais do Escape e perceba que ele realmente está faltando. Só que como você pode corrigir esse problema caso você não tenha este mapa de opacidade? Nós vamos ver isso agora. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é salvar essa textura. Então você pode salvar ela aqui pelo editor de materiais do SketchUp mesmo. Seleciona a textura, clique no Edit e vem aqui nesse botão, você vai abrir a textura. Aí dependendo do seu visualizador de imagens, você clica com o botão direito, aí você vem em Copy ou Save, você salva essa textura em alguma pasta no seu computador. Porque nós vamos editar essa textura agora lá no Photoshop, para que a gente consiga fazer aqui com que apareça exatamente a folha, né? Não fique aparecendo essa parte verde aqui dentro do Escape, que fica bem ruim no render, né? Bom, vamos abrir aqui então a textura no Photoshop, eu já estou com ela aqui. E qual é a lógica dos materiais do Escape ali, no caso da opacidade, né? O Escape vai fazer uma leitura de preto e branco. Então quer dizer que toda essa parte que eu quero que não apareça lá no render, ela precisa ser preta. E toda a parte que eu quero que apareça, precisa ser branca. Só que eu vou te mostrar aqui um outro jeito que eu faço, que é bem mais rápido, que vai fazer com que o próprio Escape reconheça esse mapa de opacidade. Que é simplesmente criando aqui uma imagem em PNG. Então é isso que nós vamos fazer de um jeito bem simples, bem fácil aqui. Bom, então aqui nós temos que fazer uma seleção para que divida então o fundo da folha. Então eu vou utilizar aqui a ferramenta W de seleção, que é a varinha mágica, certo? Ferramenta varinha mágica. E vou dar um clique aqui para selecionar o fundo. Ele está mais fácil de selecionar porque ele é somente uma cor sólida, certo? Mas aqui um detalhe muito importante. Deixa eu soltar aqui a seleção e clicar no botão novamente. Perceba que essa ferramenta ela tem um índice de tolerância aqui. Se você deixar essa tolerância muito alta, quando você clicar aqui, perceba que ele vai pegar partes de dentro da folha. Olha só, daí não vai fazer um recorte certo, né? Se você estiver com essa tolerância muito alta, olha só, ele vai começar a pegar aqui por dentro da folha e daí vai ficar um desenho errado da folha. Se você estiver com a tolerância muito baixa também, ele não vai fazer uma divisão aqui correta, né? Vai ficar um pouco de ruído aqui. Então também não vai ficar interessante essa divisão entre folha e fundo. Então eu fiz alguns testes aqui. Na tolerância no valor 5, vou colocar aqui 5, ele fez uma boa divisão. Então ficou bom essa tolerância. E o que eu posso fazer aqui agora? Nós vamos criar uma máscara para que a gente divida então a folha do fundo. Com a seleção ativa, perceba que ela está piscando aqui. Com o Layer, pode ser, não preciso criar uma cópia de Layer aqui, pode ser esse mesmo. Eu vou clicar nesse botão aqui embaixo, que é a criação de uma máscara, adicionar uma máscara. E aí ele fez o recorte. Mas perceba o seguinte detalhe, o recorte ele está ao contrário, né? Ele selecionou aqui, ele preservou o fundo e recortou a folha. Tudo que nós temos que fazer é clicar aqui nesse retângulo que representa a máscara, né? Perceba que ele tem uma diferença aqui. Então você precisa clicar aqui no retângulo que representa a máscara, editar Ctrl I. Nós vamos inverter a máscara. Olha só, invertemos a máscara, ele inverteu a seleção. Agora sim nós temos aqui uma imagem certinha, nós retiramos o fundo. Esse quadriculado quer dizer que o fundo está transparente e ficamos somente com a folha. Um outro detalhe importante a se observar aqui nessa imagem é que nós não redimensionamos ela. Se você redimensionar, ela vai perder o mapeamento lá dentro do SketchUp. Então preste atenção nisso, não redimensione a imagem. Tudo que nós temos que fazer agora é salvar ela no formato PNG. Por que no formato PNG? Porque o formato PNG vai mandar a informação lá para o SketchUp, para o Escape, que o fundo é transparente, ao contrário do JPEG. O JPEG não salva fundo transparente. Então eu vou digitar aqui Ctrl Shift S.
Tenho meu caminho aqui, vou salvar então como PNG. Salvar. Já tinha um salvo ali. Substituir, ok. Pode dar um ok nessa última mensagem do Photoshop. Agora vamos voltar aqui dentro do SketchUp. O que nós vamos fazer aqui para que o Escape reconheça automaticamente a máscara é não carregar a textura aqui dentro do ícone da máscara, né? Nós vamos carregar ela no albedo e veja só o que vai acontecer. Então eu estou aqui no albedo, vou clicar aqui no caminho da textura e aqui no caminho do arquivo eu vou clicar para abrir e vou selecionar essa textura PNG que eu fiz. Então agora que o Escape vai te dar essa informação aqui, a imagem selecionada contém um canal alfa, deseja usá-lo? Isso quer dizer que o Escape reconheceu que existe um recorte entre o que é transparente e o que não é transparente e que ele vai fazer automaticamente essa máscara. Então quando eu clicar sim, veja só, ele já fez automaticamente a máscara, não precisei fazer, o próprio Escape fez. Então como nós conversamos anteriormente, qual é a lógica do material aqui? Tudo que está preto, o Escape vai apagar ali na opacidade, vai aplicar 100% do efeito da opacidade, e tudo que está branco ele vai aplicar 0% do efeito. Então, temos aqui o desenho da folha, é justamente o que acontece aqui na tela do Escape, só ficou o desenho da folha, beleza? Então, assim você consegue ali carregar essa imagem PNG, que ela vai ficar transparente, inclusive aqui no SketchUp, você vai ter ali um recorte certinho da folha dentro da sua tela do Escape, beleza? Mas alguns efeitos que nós podemos criar aqui nessa folha, vamos utilizar aqui altura e reflexões para dar ainda mais qualidade na nossa folha, que eu vou inverter a quantidade aqui para ele afundar aqui os veios da folha. A quantidade de reflexão está interessante, está legal. E aí está pronto a nossa folha com o recorte da opacidade perfeito que nós fizemos lá dentro do Photoshop, beleza? Valeu!